Saudações, terráqueos, pessoal do oitavo ano. Vamos à correção da nossa primeira atividade sobre expressões algébricas, certo? E aí, relembrando, né, aquela explicação que a gente trabalhou na aula. A expressão algébrica, ela difere da expressão numérica, porque algum termo dela vai conter valores desconhecidos. Na expressão numérica, é uma forma de você expressar matematicamente o que está no texto na língua materna, né? No nosso caso português, que é a nossa língua materna, em símbolos matemáticos, né? Números, algoritmos de cálculo, algum símbolo que represente as operações aritméticas que vai haver ali, de soma, subtração, multiplicação, etc. Mas no caso da algébrica, termos que vão estar envolvidos nessas operações são desconhecidos, então se usa letras para representar esse termo, certo? Então nós tínhamos aí nessa nossa última atividade, essas questões aqui, usando letras, escreva a expressão que represente. Então, aqui você tem a expressão na língua materna, a expressão em português, o quadrado do número real x. Que número é esse? Não se sabe, é um número x. Mas como é que se eu tenho um número x desconhecido, eu expresso o quadrado dele? Aí você tem que procurar lembrar o que esses termos, que cálculo ele significa. Então, quadrado é um termo que tem a ver com potência, certo? Quadrado é quando o valor está elevado à segunda potência, a 2. Então, o quadrado do número real x é x elevado a 2, certo? O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Então, o que é que a gente tem aqui? Repare que não foi dito a letra nesse caso, não foi dito como aqui, número real x. Então, quando não é dito que símbolo você vai usar, você usa qualquer letra. Eu optei aqui, como se tratava de dois números, eu optei por usar o x e o y, mas podia ser A, B, C, D. Por que não pode ser a mesma letra? Porque na hora que diz o dobro de um número adicionado do dobro de outro número, implica, escrevendo dessa forma, que são números diferentes. Porque se fosse o mesmo número, ele poderia dizer o quádruplo, né? 4 vezes aquele número. Tinha sentido ele estar dizendo o dobro de um, o dobro do outro. Quando diz isso, é porque implica em ser duas coisas diferentes. E é isso que é a expressão algébrica. A expressão algébrica, ela tem uma parte literal, que é essas partes que envolvem as letras dos valores que não conhecemos, certo? E os coeficientes, que são esses números que vêm na frente da parte literal, na frente da letra. Ok? Cada parte dessas, separada pelo sinal de soma ou subtração, de mais e menos, são os termos da expressão, que a gente vai aprofundar mais detalhadamente nos próximos assuntos. Então aqui eu tenho o dobro do número x, 2x, dobro de y, 2y, 2x mais 2y. Aqui era a quinta potência. Nesse caso já está claro, quinta potência é porque se eleva a 5. E como ele disse que o número real era b, a gente permanece usando a mesma letra b. Então, b elevado a 5. Aqui já diz a diferença dos quadrados de dois números. Então, envolve o quê? Diferença envolve conta de subtração, tem a ver com subtração. A diferença entre nossas idades é minha idade menos sua idade, certo? Então, é sempre uma subtração. E quadrado envolve potência. Então, tá aqui, como ele não falou os símbolos, eu usei de novo x e y, certo? Pode usar as mesmas letras, você pode mudar as letras. E eu tenho o quadrado de um menos o quadrado do outro, como está dizendo na pergunta. Então é isso que é a expressão algébrica. É transformar o que está escrito na nossa língua materna em símbolos matemáticos, colocando que operação matemática está sendo falada na questão, certo? Corretamente. Sexta parte tem a ver com divisão. Como ele já colocou aqui que o número era m, então m dividido por 6, certo? O quadrado da soma de dois números reais quaisquer. Desculpa, pessoal, aqui tem uma falha. O quadrado da soma seria como esse daqui, entendeu? Seria x mais y, eu tenho dois números quaisquer, x mais y, e elevo isso ao quadrado. Então eu coloco, é bom colocar entre parênteses para não ficar cada um, que é o quadrado da soma. Então você soma dois números, x mais y, e eleva ao quadrado. Desculpe aqui que tem uma falha que ficou, reproduziu a mesma resposta, certo? Mas não é isso aqui não. Nessa f seria x mais y, fecha o parênteses, elevado a 2. A metade de um número real x, então é pegar o número x e dividir por 2, ok? Aí aqui, mesmo caso, usando a expressão, vamos responder o que está pedindo. Então, quantos dias há num período de x semanas mais 20 dias?
Então, ó, a quantidade de semanas está representada por x, mas a gente sabe que numa semana existem 7 dias. Então, em cada semana dessa, eu vou ter uma quantidade de 7 dias. Por isso que eu vou ter aqui x vezes 7. Porque, por exemplo, se fossem 2 semanas, seria 7 mais 7, 14, né? Se fossem 3 semanas, seria 21. Então, a expressão para eu saber quantos dias tem nesse período aqui seria x vezes 7 mais 20. O tanto de dias que eu descubro aqui, dependendo de quantas semanas são, e somo com 20. Mesmo caso nessa aqui que pergunta sobre quantos meses. Então, num ano eu tenho 12 meses. Então, num período de y anos, eu vou ter y vezes 12. Porque para cada ano, um ano são 12. 2 anos, 2 vezes 12. 3 anos, 3 vezes 12. Certo? Mais 10, que são os 10 meses que veio na pergunta. Aqui agora a gente está trabalhando o quê? Há uma expressão com termos aí desconhecidos, só que foi dado o valor para a gente fazer o quê? Transformar a expressão algébrica, que é quando ela tem essas letras desconhecidas, numa expressão numérica, que é quando você tem o valor dos termos desconhecidos. Então, supondo que o A seja 5, o B seja 13 e o C seja 10, como é que fica o cálculo aqui? 5 mais 13 mais 10 dividido por 2. A gente tem que primeiro resolver a soma, que tem que saber quanto dá para dividir por 2. Essa soma dá 28, dividido por 2, 14. Agora, sabendo que o P é 14 nessas condições, fazer esse cálculo aqui. Então, a gente vai ter agora 14 no valor de P, ó, tá vendo? Primeiro P 14, abre o parênteses, segundo P 14, aí menos o A que é 5, P de novo que é 14, menos o B que é 13, que são os valores que veio aqui, ó, tá vendo? Então aqui se resolve primeiro os parênteses, aquela ordem de expressão numérica, né? Parênteses, colchetes, chaves é primeiro, depois potências e raízes, depois multiplicação e divisão, adição e subtração por último. Fazendo agora a multiplicação que terminou, 14 vezes 9 vezes 1 dá 126, ok? Agora nos próximos assuntos a gente vai aprofundar mais sobre essas questões das nomenclaturas, os termos, entrar na parte do que é monômio e polinômio, que é justamente isso aí, como fazer adição desses termos algébricos, subtração, multiplicação, divisão, certo? Toda a operação trabalhando com isso. Uma dica é que quando vocês forem armar essas expressões, pensem como se você soubesse o valor do número que está na pergunta. Como é que você fazia a conta? Como é que você armava a conta? Aí automaticamente você arma sem botar esse número, porque esse número vai ser sempre uma letra. Ok? Obrigado a todos, paz e bênção, até a próxima.